Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast. Hoje também, mais uma vez, na presença do Jordelei, nosso querido Jordelei que está aqui conosco. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as possibilidades para a humanidade em 2021 e também das possibilidades perdidas. Não, perdidas não. Possibilidades que vamos alcançar, mas que talvez demore um tempo a mais. Muito foi falado sobre 2021, facultar novas possibilidades de percepção para todos nós, para todos os seres humanos, ficarmos mais sensíveis às energias e a infinitos tipos de percepções. Porém, temos informações que trazidas pelo Jordelei, pela espiritualidade, que se comunica com ele através dele, né? Ele uma das coisas que ele é médium, né? Ele não é, eu sou doutor, eu sou médico, né? A pessoa, ela é também. Jordelei, então, tu nos traz novas informações sobre que nós vamos ter que esperar um pouco mais para a liberação destas novas possibilidades para a humanidade, devido às coisas que estão acontecendo não terem sido controladas de forma suficiente por nós. É mais ou menos isso, Jorge. Explica para nós. Olá, Pedrão. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Algum tempo atrás eu estava comentando com o Pedro em relação a isso, de um adiamento das nossas percepções extrafísicas. E muita coisa tem ocorrido. Já era para, nessa altura da nossa existência, nós estarmos com algumas percepções muito mais afloradas, desde intuição, desde percepções, desde comunicação. Porém, nós acabamos entrando por um outro caminho, que é um caminho da dúvida, da insegurança, da descrença. E então começou a surgir inúmeros outros agravos que são problemas na saúde, né? E emocionais, psicológicas. E nossa atenção ficou toda voltada muito para essa questão física. Então, nós acreditamos, e ainda podemos ver isso constantemente, a força que nós temos em acreditar que algo miraculoso possa acontecer. Então, nós estamos tão presos dentro de um casulo que nós criamos que nós não conseguimos perceber que a transformação é sair deste casulo. Então, nesse ponto, nós acabamos criando barreiras que nos impedem de ampliar as nossas capacidades, principalmente de comunicação com os nossos benfeitores espirituais, de estarmos mais próximos a ele. Ou seja, de uma certa forma, Pedro, adiar um pouquinho a mais o afloramento das nossas faculdades mediúnicas. E faculdade mediúnica, reforço uma vez mais, não quer dizer trabalhar em casa espírita ou qualquer lugar. Mediunidade é apenas uma comunicação entre mundos, termos mais acessibilidade. Agora imagine a quantidade de trabalhadores mais conscientes da espiritualidade ao seu redor, recebendo informações, recebendo orientações, recebendo ensinamentos. O processo rápido que seria essa situação que nós vivemos de regeneração, de entrarmos mais rapidamente à regeneração. Seria mais ou menos nesse sentido, Pedro. Então, pois é, Jorge. Muitas pessoas devem se perguntar quanto a isso, né? Mas se isso não facilitaria, se não promoveria que a gente fosse mais rápido em direção ao mundo regenerativo, por que então adiar um pouco mais essa expansão das nossas percepções? Claro, Pedro, é uma pergunta excelente, mas imagina o seguinte: nós hoje voltados completamente para questões de necessidades básicas. Sair do negativo, arrumar aquilo, fazer isso. Então, todas essas comunicações espirituais, elas não teriam um propósito e um objetivo claro, porque nós não pararíamos para escutá-los. Nós estamos apenas preocupados em fazer a roda girar nesse momento. Claro, isso não é regra geral. E então, as nossas preocupações seriam outras. E essas preocupações poderiam sim, com as nossas capacidades mais afloradas, dar
vazão não aos benfeitores espirituais, mas sim a espíritos, a irmãos que estão dispostos a falar qualquer coisa, independente da credulidade ou da veracidade daqueles fatos. Então a mediunidade tomaria um caminho muito mais perigoso. Então esse processo não é que seja adiado, o termo talvez seja equivocado, seria de uma forma um pouquinho mais lenta, não tão acelerado como era previsto ocorrer. Porque dá para se pensar que isso poderia ter sido facilmente previsto, né? Que essas situações trariam novos momentos, novas dificuldades, e as pessoas já naturalmente dedicam as coisas, a manter o círculo funcionando, né? Manter a roda girando, já dedicam grande parte do tempo, do esforço e da energia para isso, né? Com essas questões em maior dificuldade, para muitas pessoas, era esperado de se imaginar que não poderia, que deveríamos afastar um pouco mais, né? Diminuir um pouco mais a intensidade da ampliação dessas percepções, dessas novas energias. Então, eu fico pensando, bom, tu disse também sobre o modo individual isso acontecer e também de modo coletivo, né? Então, essas percepções, essas ampliações seriam para o âmbito planetário, para todos os seres humanos, sem fazer escolhas de, por exemplo, tais pessoas que já têm certas características, já adquiriram maior conhecimento, já têm uma maior tranquilidade e discernimento. Estas, então, ampliariam suas percepções, enquanto o resto do mundo, que ainda estão envolvidos nas questões da fisicalidade apenas, né, não receberiam essas ampliações. Então, isto seria de âmbito global, ou seja, esperar um momento de maturidade, não só de alguns, mas do coletivo. Exato, mas temos que levar em consideração que nunca se viu tantos focos de desenvolvimentos mediúnicos como atualmente também. As pessoas aos poucos estão acordando e voltando para esse lado. Agora, veja, esse desenvolvimento se dá também para nós, Pedro. Nós também podemos ampliar ainda mais as nossas capacidades. Aí a pergunta é, o que estamos fazendo que isso não está ocorrendo? Né? E por que não está ocorrendo? Aí a gente faz uma análise própria, mas é exatamente isso, é de âmbito global. A ideia e o objetivo é que todos possam ter esse contato direto, porque é o futuro, né? O futuro das comunicações se dar mais por este contato. Veja que a espiritualidade já havia há tempos atrás, não através de mim, obviamente, mas através de outros inúmeros belos trabalhadores e servidores, que nós encontraríamos em determinados períodos muita facilidade de comunicação, inclusive talvez até da telepatia. E agora eles dizem que retardou. Como assim? Estão se contradizendo. E essa semana, em função da live da sexta-feira da semana passada, no Portal Paz, um querido amigo, Rafael, me questionou em relação a isso. Ele dizia assim, Jordelei, algumas lives atrás, o mentor Oikenaz falou que estávamos perto do término da pandemia. Por que ele está se contradizendo agora, dizendo que a coisa vai ficar mais tensa? Né? E aí eu tive a sorte, porque naquele momento eu estava com o Oikenaz ao lado, e eu brinquei com ele, disse, a batata tá assando, é para ti agora. E ele respondeu, mas é muito simples a resposta. Estava encaminhando-se sim, mas não podemos esquecer que o livre-arbítrio das pessoas podem acelerar ou mudar aquilo que estava já programado a acontecer. Então, sabemos que pelo nosso livre-arbítrio nós também mudamos um pouquinho o tempo de duração da pandemia. Então, isso também se reflete, daria para fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V e colocar nas capacidades de expansão das nossas percepções, com as adaptações. Mas o processo é o mesmo. As nossas escolhas ainda estão nos afastando da espiritualidade, em vez de fazer com que a espiritualidade viva em nós o tempo todo, em todos os ambientes.
Bom, eu posso falar por mim, mas acredito que muitos de vocês vão sentir a mesma coisa. Até nos digam nos comentários como está sendo com vocês este período agora, de 2021, dentro das percepções de cada um. Porque, Jordi, para mim, assim, claro, eu sou uma pessoa que trabalho com a espiritualidade, né? Todos trabalham com a espiritualidade, mas eu trabalho diretamente na área de levar esclarecimento, e para isso eu preciso me esclarecer, buscar informações, buscar conhecimento, buscar aumentar a minha energia, o meu coração, justamente para que eu passe para todas as pessoas de casa sempre maior alegria, maior tranquilidade, maior felicidade, maior compreensão e alegria de viver. Então, claro, eu sou uma pessoa que trabalho bastante com isso, não é novidade para todos vocês. Mas eu quero saber assim, porque neste período eu percebi que, claro, dentro de continuar em todas essas pesquisas e todo o trabalho que eu faço, eu percebi que eu cresci muito neste período de 2021. Né? Estamos na metade do ano agora, mas se eu for nos comparar o Pedro de hoje com o Pedro do ano passado, a gente sempre cresce muito, aprende muito e, consecutivamente, a gente começa a ter novas percepções, né, que antes a gente ignorava. Coisas que a gente antes ignorava agora nos são claras e também são coisas fundamentais para o nosso novo ser. E eu acredito que isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo, por mais que não pareça, por mais que às vezes a gente não note, porque a gente está fazendo um acompanhamento diário, né? Talvez a gente não note, não perceba a evolução que todos nós temos, mas eu acho que todos estamos crescendo bastante. E se eu for pensar assim, puxa, parece realmente que deu uma grande caminhada nesse ano em relação às minhas novas percepções, né? Não só acerca de mim, da minha energia, mas também de percepção das energias no mundo, de intuições, de captação com a espiritualidade de luz, de inclusive focar mais ainda dentro dos verdadeiros propósitos de estar aqui na Terra, né, que é de trazer a promover a elevação, né, promover os princípios cósmicos, promover os princípios divinos na Terra para fazer com que o meio todo avance, né? Então parece que eu estou cada vez mais encarnado nesse propósito, como um servidor da luz encarnado, né? E acredito que é assim com muitas pessoas, então acredito que sim, está havendo esta ampliação dos potenciais de percepção. Também são facultados por estarmos num período, num momento diferente que nos remete a ter novos pensamentos, a novas ideias, né? Todas as pessoas tendo novos hábitos, novos cotidianos, muitas, como tu nos disse, tendo tempo para refletir, para pensar, para estar em casa, para ter o contato consigo, com os próximos, né? Também faculta muito novas percepções, novos horizontes, né? Alvoradas novas, que nem o nome da colônia, para todos. Então, acho que, sim, estamos expandindo, mas então eu acredito que esta expansão que todos vamos ter, que inclui, olha só, né? Até mesmo comunicações mentais, já pode ser uma realidade muito em breve. Acredito que e espero que assim que a gente continue a solucionar as questões mais importantes e básicas da nossa sociedade primeiro, né? Que é perceber este mundo aqui. Né? Porque como é que a gente quer perceber outros mundos e outras realidades ainda maiores se a gente ainda não percebe a nossa, né? A gente tem essas imagens que passam atrás de nós, a beleza deste mundo, né? A beleza das coisas, a beleza das... O pôr do sol hoje estava assim, encantador, parecia que era único. Será que esse momento vai se repetir de tão maravilhoso que é esse simples pôr do sol? Mas que para pessoas desapercebidas, passando na rua, talvez aquilo nem conseguiu ver, não conseguiu perceber, né? Então, a gente ainda tem muito o que perceber como humanidade na nossa própria frequência para acessarmos novas percepções, né? Então, Jordi, acredito que esperamos todos que os seres humanos, cada vez que percebam mais esta realidade, possam, então, sim, né, expandir para perceber os motivos que geram a nossa realidade além do mundo físico. Exato, Pedro. Veja só, eu estava aqui
ouvindo também a ti e os queridos benfeitores espirituais. E eles dizem o seguinte, que sim, que tu evoluiu, cresceu bastante, teve uma boa amplitude de percepções espirituais, assim como muitos das pessoas que nos assistem. Mas ele disse, por exemplo, podemos em 15 dias chegar a 30 mil acessos, visualizações. E essas 30 mil pessoas dizerem, sim, nós estamos desenvolvendo. E mesmo assim todos estariam corretos porque estão desenvolvendo. Mas quando se refere a isso, Pedro, veja, por exemplo, esse número que é aleatório que eu coloquei, 35 mil visualizações. O que são 35 mil visualizações diante da população mundial? Né? Então, as proporções são diferentes. Obviamente que quem procura o canal do Pava, quem escuta o Portal Paz, quem escuta a Casa do Consolador, inúmeros outros trabalhadores, né? A Halu, o Divaldo, e são espíritos que já estão buscando esse desenvolvimento. Consequentemente, suas percepções expandem-se de uma forma mais fácil, mais coesa. Mas isso não se dá à humanidade como um todo. E nós não podemos evoluir para fugir daqui. Nós precisamos evoluir para fazer com que todos venham conosco. Mas sim, isso ocorre muito, Pedro. Perfeito, Jordi. É muito interessante a gente falar sobre isso. Eu fico muito feliz de falar com tanta gente, né? Por isso eu busco sempre me preparar o máximo possível para passar maior alegria, alegrar os sábados com este podcast é sempre muito bom. Eu até trouxe mais assuntos para a gente conversar aqui hoje, mas eu queria te perguntar, já que tu ouve daqui, ouve de lá, né? Eu queria te perguntar, porque a gente gosta de fazer esse podcast e o pessoal também pede, né? Será que um dia algum dos mentores podem participar do podcast? Daí entrevistar o mentor Oiknaz, imagina? Tem que perguntar para ele. Ia ser muito legal mesmo. Pessoal, a gente espera ter os comentários aqui embaixo para interagir com vocês, ver como é que vocês estão, ter uma amostra de como está aí na casa de vocês, como vocês estão se sentindo, como estão se sentindo de progresso, né? Porque a gente sempre melhora de ontem para hoje. Toda vez que a gente erra, a gente melhora, né? Toda vez que a gente erra, a gente aprende. Toda vez que a gente erra, a gente se torna um ser melhor, né? E toda vez que a gente ensina também, a gente se torna sábios, né? Porque a melhor forma de aprender é ensinar, né? A gente solidifica quando a gente ensina. Então eu conto com teus comentários aqui embaixo pra gente interagir. Agradeço se você puder dar o like no vídeo para que mais pessoas encontrem esses conteúdos. Desejo a todos um maravilhoso final de semana. Agradeço, Jorge, de tua presença, tua participação e até a segunda da Meditação Mundial. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. E essas perguntas que vocês nos farão, provavelmente vocês terão em 2 ambientes a possibilidade de ter a resposta. Em um deles, pelo menos. Que faremos, Jordelei e Pedro respondem no Portal Paz, e também teremos o Pava e Jordelei respondem no canal do Pava. Então, em algum lugar, as respostas estarão sendo colocadas. Maravilha, pessoal. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição, tá bem? Um final de semana abençoado, cheio de dádivas, que nem diria nosso querido Cris, a todos vocês. Um grande abraço e até mais!